Oi gente, tudo bem? Vou fazer aqui alguns exemplos de aplicações, né, da parte de centro de massa, tá bom? Vamos lá, né? Então eu vou resolver um problema aqui, que é um problema simples, mas ele vai dar um entendimento sobre essa questão de como calcular o centro de massa, né? Então qual é o problema? O problema é o seguinte: você tem aqui um triângulo, né, onde os três lados são iguais, tá? Os três lados medem A, tá bom? E né, você pode considerar, né, que cada lado desse é uma linhazinha de massa M, que você pode assumir que essas massas elas, né, estão concentradas no centro dessa linhazinha. Então, cada lado do triângulo tem um tamanho A e a sua massa está concentrada na posição média desse segmento. Então, no meio desse segmento aqui está a massa M, no meio desse segmento aqui está a massa M representativa deste lado, e no meio desse segmento aqui está a massa M desse lado aqui, tá bom? Então, são três lados, né? Cada lado tem o mesmo tamanho e a mesma massa, e esses pontos aqui são os pontos que simbolizam essas massas, tá bom? A gente já tem aí na nossa playlist um exemplo onde eu calculei, peguei a linha de massa e mostrei que o centro de massa da linha de massa é no meio dela. Lembra que eu fiz isso aí? Então é exatamente isso. Isso aqui é uma linha de massa. O centro de massa dela é o meio dela, tá bom? Então pronto. Então, no final das contas, você esquece o triângulo e você vai ter basicamente o quê? Três massas colocadas nessas posições aqui. Então vamos lá. Essa massa aqui de baixo, ela é fácil você localizar ela, né? Se você olhar aqui, pensando nesse eixo aqui que eu desenhei, eixo Y, X, se você pensar nesse eixo, essa massa aqui embaixo, ela está na posição Y igual a 0, X igual a sobre 2, que é a metade do segmentozinho, tá bom? Então, essa massa aqui a gente sabe qual é a posição dela, as coordenadas dela, que é Y igual a 0 e X igual a sobre 2, tá bom? Agora, e essa massa aqui? E essa massa aqui? Né? Essa massa e essa massa. Então, vamos lá. Essa massa aqui, ela está numa posição que tem coordenada Y igual a B, tá vendo aqui? Que é a mesma dessa. E coordenada X igual a C, que é essa coisa aqui, tá vendo? Então, ó, essa massa aqui, ó, essa massinha aqui, ela tem as seguintes coordenadas. A coordenada X dela é isso aqui, que eu chamei de C. E a coordenada Y dela é isso aqui, que eu chamei de B, que é o mesmo desse lado de cá. Tá bom, gente? Então, como é que eu acho isso? Vamos para esse triângulo aqui. Esse ângulo aqui é 60, né? Então, o seno de 60 é o cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa. Quanto é a hipotenusa? A hipotenusa é a metade do segmento. Se o segmento todo tem A, essa metade tem A sobre 2, tá bom? Pronto, então, para a gente achar essas coordenadas B e C, aqui B e C, eu uso seno de 60 igual a B sobre A sobre 2. Aí escrevo aqui, ó, tá bom? B sobre A, né, dividido por A sobre 2. E para encontrar o C, eu uso cosseno de 60. Cosseno de 60 é igual a C sobre A sobre 2. Tá bom? Então é isso. Lembrando que isso aqui é reto, né? Ok? Pronto. Então, essas são as formas de eu encontrar A, B e C. Aí, uma vez que eu achei B e C, para achar as coordenadas dessa outra massa do outro lado, que ela é meio... tem as mesmas coordenadas de Y, né? E a coordenada X é simples, né? Sabendo que isso aqui mede C, como é que você faz? A coordenada dela vai ser A menos C. Tá bom? Então a coordenada dela é isso aqui, ó, que é o total, que é A, tirando essa parte aqui, que é C. Tá bom? Então a coordenada dessa daqui fica A menos C na coordenada X e B na coordenada Y. A coordenada dessa massa aqui fica C na coordenada X e B na coordenada Y, tá bom? Pronto, uma vez que a gente já sabe tudo, né, a gente já sabe o que são as coordenadas, ela está aqui, ó, né, você tem uma massa na posição A sobre 2, 0, que é a massa que está embaixo, na base do triângulo. Tem uma na posição CB e outra na posição A menos CB, né, como a gente já discutiu.
Agora, bicho, é só aplicar a equação do centro de massa. Então, o centro de massa é a média ponderada das posições, onde a massa é o peso. Aqui as massas são iguais, então vai ficar a primeira massa, desculpa, a primeira massa vezes a sua coordenada, a segunda massa vezes a sua coordenada, a terceira massa vezes a sua coordenada. Organiza esses termos aí, corta a parte do C, dá isso aqui. Dividindo aqui, como as massas são iguais, a gente chega aqui. O x do centro de massa é a posição A sobre 2. Como deveria ser, há uma simetria no problema. As massas são distribuídas de uma forma simétrica em relação ao eixo vertical em A igual a sobre 2. Se você olhar aqui, ó, esse eixo aqui, que é um eixo, né, começando aqui em A sobre 2, ó, A sobre 2 é aonde? A sobre 2 é aqui. Ó. Então, se você pegar traçar esse eixo vertical aqui, existe uma simetria. A quantidade de massa que tem desse lado, tem desse lado. Então, era de se esperar que o A sobre 2 fosse um termo simétrico ali, fosse um ponto de simetria para essa distribuição de massa, tá bom? Agora vamos para Y do centro de massa. A mesma coisa, a média ponderada das posições Y. Então você tem, né? Aqui são as posições Y, aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, né? Aí é só fazer a média ponderada, tá aqui, ó. Cada massa pela sua respectiva posição, soma tudo, dá isso aqui. Quem é esse cara aqui, né? Quem é B? A gente calculou B, não foi? A gente calculou lá em cima, a gente calculou B, é o que? A sobre 2 seno de 60, não é isso? Né? A gente calculou aqui. Ó, é só pegar esse A sobre 2, passar para cá multiplicando, aí o B vai ser A sobre 2 seno de 60. Volta para lá, substitui isso aqui, faz a continha, e o Y do centro de massa é 0,288 na A, que inclusive coincide com a bissetriz aqui, né? Se você pegar aqui, traçar as bissetrizes desse ângulo aqui, ó. Se traçar essas bissetrizes aqui, esse daqui é o centro de massa. Tá bom? Pronto. Então vamos para outro exemplozinho aqui, que é o seguinte. O desenho é só um desenho, um esboço, tá, gente? Ele não condiz exatamente com os vetores, não. Você tem duas massas se movendo no plano XY, tá? Você tem uma massa se movendo aqui com essa velocidade, com a dada velocidade V1 e outra massa M2 com outra velocidade V2. Os vetores são só esboços, tá? Os vetores reais estão aqui. Né? O vetor V1 ele tem esta velocidade na direção x, essa na direção y. O vetor V2 tem esta velocidade em x e esta velocidade em y, tá bom? Então, as massas são idênticas, 10 kg. A pergunta do problema é, qual é a velocidade do centro de massa? Então, vamos lá. O que é a velocidade do centro de massa? Velocidade do centro de massa, como é que a gente calcula? Primeiro eu tenho que calcular o centro de massa. Quem é o centro de massa? O centro de massa é a média ponderada dos vetores posição. R1 vezes M1, R2 vezes M2 sobre a soma de massas. Agora, o que é velocidade? Velocidade é a derivada da posição no tempo. Então, a velocidade do centro de massa é a derivada de R do centro de massa no tempo. Então, é só aplicar nessa expressão aqui a derivada. Esse 1 sobre m boto fora. A derivada da soma é a soma das derivadas. O que é isso aqui? O que é dr1 dt é v1. O que é dr2 dt é v2. Então, isso aqui, no final das contas, é uma média ponderada das velocidades. E aí agora é só, né, lembrar que M1 é igual a M2. Então, você pode cortar aqui, ó, vai dar 1/2. E aí fica basicamente esse termo aí, 1/2 de V1 mais V2. É só substituir quem é V1 e V2, fazer a soma, né? É uma soma vetorial simples, né? São dois vetores simples. Você soma a componente x, 5 mais 6, e soma a componente y, 10 mais menos 6, né? E aí dá isso aqui, que o resultado final é esse aqui, tá bom? Né? 5 mais 6 dá 11 metros por segundo, 10 menos 6 dá 4, tá? E aqui tem 1/2, ficou cortadinho, mas aqui é 1/2, tá? Então é isso, tá bom, gente? Pronto, muito obrigado, viu? Um abraço.